Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Vladiero Oliveira e essa é a nossa aula de número 11, nossa aula que vai falar sobre gráfico da função afim. Quando a gente fala de gráfico, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema de eixos, né? No caso onde a gente tem dois eixos ortogonais. O que quer dizer ortogonal? Quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então a gente tem aqui um eixo horizontal e um eixo vertical. Certo? E esse sistema de eixos vai possibilitar que a gente represente graficamente coordenadas, né? Pontos nesse plano. E aí o eixo horizontal a gente chama comumente de eixo X, tá? Poderia ser qualquer outro nome aqui, tá? É só o mais comum. A gente chama o horizontal de eixo X e o vertical de eixo Y. Além disso, o eixo X, né, o horizontal, é conhecido como o eixo das abscissas e o eixo Y, que é o vertical, é conhecido como o eixo das ordenadas. Ok? Então, apresentado o plano cartesiano, o que eu preciso saber? Eu preciso saber representar pontos nesse plano. Então, a gente tem aqui um exemplo, o ponto A, que tem coordenadas 2, 3. Lembrando, ponto sempre representado por uma letra maiúscula. As coordenadas de um ponto ficam entre parênteses, tá? Não precisa colocar igual, não precisa colocar nada aqui, 2 pontos, nada. É o ponto, os parênteses e as coordenadas no meio. Lembrando que essas coordenadas elas têm uma ordem. Então, sempre, quando a gente está representando aqui coordenadas no plano cartesiano, a primeira coordenada representa a coordenada x, tá? O eixo horizontal é o eixo das abscissas, e a segunda coordenada é a coordenada y, que é o eixo vertical das ordenadas. E aí, como é que eu faço para fazer essa marcação? Eu vou olhar, ó, a coordenada do ponto A tem x igual a 2 e y igual a 3. Então, eu pego ali onde tem o x igual a 2, eu traço uma linha paralela ao eixo y, aqui, ó. Ou ainda ortogonal ao eixo x. Certo? Passo uma linha, traço uma linha cruzando o x igual a 2. E aí eu quero y igual a 3. Eu faço a mesma coisa. Eu pego aqui o y igual a 3 e passo uma linha que cruze aqui, né, que intersecte o eixo y no 3. E aí essas duas linhas que foram traçadas, elas se encontram em um ponto. E esse ponto é o ponto de coordenada 2, 3. E aí basta marcar esse ponto e está feita aí a transposição, a representação gráfica de um ponto que tem coordenadas para o plano cartesiano. Certo? Então, a gente poderia representar outros pontos, como por exemplo aqui, esse ponto B, 5 menos 1. Ou seja, a coordenada x é 5, a coordenada y é menos 1. Então, eu vou lá no x igual a 5 e traço uma linha. Eu vou lá no y igual a menos 1 e traço uma linha. Onde essas duas linhas se cruzarem, vai ser o ponto B, que está representado por essas coordenadas, 5 menos 1. E aí, para finalizar, um terceiro exemplo, que é um exemplo importante, é o ponto C, 0 menos 3. Aliás, para finalizar, não, perdão. Tem esse exemplo aí do ponto C, 0 menos 3. Quando eu penso no x igual a 0, eu percebo que se eu for traçar uma linha aqui passando pelo x igual a 0, essa linha vai ser exatamente o eixo y. Certo? E aí, quando eu passo a linha no y igual a menos 3, que é aqui embaixo, esse meu ponto ele vai ficar exatamente em cima do eixo y, bem onde o y vale menos 3.
certo? Então, o que acontece? Se eu tiver um ponto que tem uma das coordenadas igual a zero, nesse caso aqui, o zero era a coordenada x, então esse meu ponto vai ficar em cima do outro eixo, nesse caso aí do eixo y, né? Então, o x era zero e aí o y era menos 3. Então, o ponto C ficou exatamente em cima do menos 3 no y. Tá? Da mesma forma, se eu tivesse esse outro ponto aqui, o ponto B, tem coordenada menos 3, 0. Eu já sei que, olha, uma das coordenadas dele é 0. Então, isso significa que o ponto está sobre o eixo, um dos eixos. Nesse caso aqui, vai estar sobre o eixo x, porque o x aqui é que tem um número, ó, menos 3. Então, já sei que esse ponto ficaria exatamente aqui em cima do x igual a menos 3, bem aqui. E se eu quiser a ideia, né, das linhas, eu faço a mesma coisa. Ó. Passo uma linha no x igual a menos 3, passo uma linha no y igual a 0. Quando eu passar o y igual a 0, ó, y igual a 0 vai ser exatamente o eixo x. Então, essas duas linhas se cruzam aqui sobre o eixo x, exatamente no ponto onde o x vale menos 3. Ok? Então, essa é a forma de representação de pontos no plano cartesiano. Fazendo ao contrário, se eu tiver um ponto, eu também consigo pegar a coordenada dele. Tá? A partir de um ponto, eu olho perpendicularmente, aqui olho para baixo ou para cima. Né? Olho aqui na vertical, vejo onde bate no x. Ponto A bate aqui no 2. Olho na horizontal, onde bate no y, bate no 3. Então, a coordenada do ponto A é 2 e 3. Eu poderia fazer o contrário, né? Olhar para o ponto no plano e dar a coordenada dele. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre retas. Né? Quando a gente tem a função afim ou função do primeiro grau, que pode ser representada por f de x igual a ax mais b, ou ainda y igual a ax mais b, esse tipo de função ele é representado por uma reta. Por quê? Esse número a que multiplica o x, a gente chama esse a de taxa de variação. E essa taxa de variação é uma constante. Ou seja, a variação da função afim é uma variação linear. Vai ser sempre a mesma, por exemplo. Né? Se eu aumentar o x de 1 em 1, a minha variação no y vai ser de a em a. Tá? A gente não precisa se aprofundar nisso agora, mas a ideia básica é essa. A variação na função afim é uma variação linear. Então, o gráfico da função afim vai ser sempre uma reta, certo? E é o que eu preciso pensar. Se eu tiver um ponto e eu quiser passar uma reta por esse ponto, eu tenho infinitas possibilidades de retas que passam por aquele ponto. Então, quando eu vou definir o gráfico de uma função afim, já que ele é uma reta, eu preciso ter pelo menos 2 pontos. Por quê? Por 2 pontos passa uma única reta. Eu não tenho opção de passar outras retas. Ok? Então, toda vez que eu quiser fazer o gráfico de uma função afim, eu preciso ter 2 pontos para poder traçar esse gráfico. Ou seja, para poder traçar essa reta que representa a minha função afim, a função do primeiro grau. Vamos agora para um exemplo mais prático, né? Traçando o gráfico de funções afins. Se eu tiver uma função afim, por exemplo, f de x igual a 2x mais 1, eu sei que para traçar esse gráfico eu preciso ter 2 pontos. Como é que eu consigo um ponto? Ora, um ponto é um valor de x e um valor de y. Então, o que eu vou fazer aqui na minha função afim? Eu vou dar um valor para o x e vou descobrir qual o valor que a função adquire quando o x tem aquele valor que eu dei. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar x igual a 1, minha função fica 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2. Então, 2 mais 1 dá 3. Ou seja, para x igual a 1, o y ficou igual a 3. Minha função ficou valendo 3. Então, eu tenho um primeiro ponto, uma primeira coordenada aí referente a essa minha função.
Tá? Se o x for 1, y é 3. E para conseguir o segundo ponto, eu procedo da mesma forma. Basta eu dar algum valor para o x e ver qual o valor que a minha função assume para aquele valor do x. Certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, um x igual a menos 1. Então, a gente vai ter 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí, menos 2 mais 1 vai ficar igual a menos 1. Né? Sinais diferentes, fica o sinal do maior e subtrai. Tá? Então, a gente conclui que se o x for menos 1, a minha função vai ter como resposta menos 1 também. Então, temos 2 pontos. E aí, para traçar o gráfico, vai ser simplesmente marcar esses 2 pontos no plano e traçar a reta que passa por esses 2 pontos. Então, olha lá. Ponto 1, 3. X igual a 1, y igual a 3. Marco o meu ponto. Ponto menos 1, menos 1. X igual a menos 1, y igual a menos 1. Marco o meu ponto. Marquei os 2 pontos, pego a minha régua e faço a minha reta. Certo? Então, eu tenho aí o gráfico que representa esta função f de x igual a 2x mais 1. Então, essa linha, essa reta vermelha aqui, é o gráfico que representa esta função. É a representação gráfica da função afim. Okay? E eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto aqui interessante. Percebam que esse gráfico ele cruza o eixo y, ele passa o eixo y. Em especial, ele está cruzando o eixo y no y igual a 1. Né? Esse ponto aqui, y igual a 1, a gente pode reparar que é exatamente igual ao meu valor inicial da função, ao b, aquele número aqui que fica sozinho, sem o x. Certo? De fato, se eu me lembrar que o f de 0 sempre é igual a b, né, lembra da última aula, o valor da minha função quando x for 0 vai ser sempre igual ao b. Né? Então, nesse caso aqui, o b é 1. Então, f de 0, quando x é 0, y é 1, é b. Okay? Então, esse aqui vai ser uma informação interessante para mim, porque vai facilitar na hora de fazer os gráficos. Porque se eu preciso de 2 pontos, um primeiro ponto sempre já vai ser dado. Vai ser x igual a 0 e y igual a b. Ok? Vamos ver aqui o outro exemplo, para observar como isso fica mais fácil. Tem uma função f de x igual a menos 3x mais 2. Opa, então meu b vale 2. Ou seja, o f de 0, que é igual a b, vai ser 2. Então, eu já tenho o meu primeiro ponto, é o ponto 0, 2. Então, eu sei que o gráfico da minha função vai passar por este ponto aqui, ó, vai cruzar o eixo y no 2. Então, eu já tenho o primeiro ponto sem precisar fazer nenhuma continha. A continha que eu vou fazer vai ser só referente ao meu segundo ponto. Então, por exemplo, se eu trocar o x por 1, eu vou ter menos 3 vezes 1 mais 2. Menos 3 vezes 1 é menos 3. E menos 3 mais 2 é menos 1. Então, eu tenho o meu segundo ponto. Se eu trocar o x por 1, o y, né, a minha função, vai valer menos 1. Então, está aqui o ponto 1 menos 1. Ok? Então, já diminuiu pela metade o meu trabalho aqui de conta. Né? O primeiro ponto é fácil, é sempre 0 e b. No caso aqui, 0, 2. Então, já marco lá, 0, 2. É o ponto onde cruza no eixo y. Eu marco o segundo ponto, x igual a 1, y igual a menos 1. Marquei o segundo ponto. Vou com a minha régua, traço a minha reta. E aí eu tenho, então, traçado o gráfico da minha função afim, da minha função do primeiro grau. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado. E agora vamos exercitar um pouquinho. Vamos fazer uns exercícios de construção de gráfico. Certo? Um abraço. Até a próxima aula.